2 dias atrás, o cantor Kanye West fez uns comentários absurdos durante uma entrevista com a TMZ. Ele já fez alguns comentários esquisitos, idiotas, nos últimos meses, nos últimos anos, mas esse comentário dessa semana extrapolou todos os limites e deu um shitstorm de fato, sabe? A repercussão foi extremamente negativa na mídia norte-americana. Todos estão falando disso agora e estão pedindo para cancelar contratos com ele, que empresas se afastem dele. A comunidade negra está revoltada. E o que ele disse? Eu vou pôr o vídeo aqui para vocês conferirem. When you hear about slavery for 400 years, that sounds like a choice. Ou seja, basicamente o que o Kanye West defendeu nessa entrevista é que durante 400 anos de escravidão dos negros nos Estados Unidos e na América inteira, né? Porque a escravidão não foi apenas nos Estados Unidos, mas no Caribe também, na América Central, na América do Sul. Foi uma escolha dos negros. Os negros ficaram escravizados porque eles escolheram isso. Não reagiram, né? Era uma prisão mental que eles estavam e tinham que parar com esse mimimi e mudar as coisas através do amor, não através de uma luta, não através de uma reação, mas amando o próximo. E isso não caiu bem, isso não pegou bem, não mesmo. Eu acho assim, a primeira coisa, a gente tem que entender que a escravidão sempre existiu na história da humanidade, desde a antiguidade havia povos escravizados, sempre foi uma aberração, sempre foi algo brutal. Alguns filósofos tentaram defender isso, o Aristóteles foi um. Quando você lê a política do Aristóteles, ele defende que o escravo era escravo porque era da natureza dele ser escravo. Havia algumas pessoas que a natureza dela eram ser patrões, que eram ser donos de escravos, e outros tinham a natureza delas de ser escravos. Mas isso foi mudando com o tempo, né? Ao longo do iluminismo foi mudando essa concepção, então a liberdade se tornou um direito inalienável do ser humano, de todos os seres humanos, não apenas dos brancos, mas também dos indígenas, também dos negros. Ou seja, de 300 anos para cá, a escravidão deixou de ser aceita, embora ainda houvesse a prática da escravidão real, né, nas sociedades, mas a noção de que ter escravos e ser escravo deixou de ser aceito. E hoje em dia é inconcebível em países civilizados, em nações civilizadas, a noção de que pessoas têm escravos. Mas durante bom tempo, durante milênios, foi uma prática. A outra coisa que você tem que pensar também, eu acho que a gente tem que fazer um exercício aqui de nos pôr no lugar dessas pessoas, desses povos que foram escravizados, dos negros que foram escravizados no Brasil, nos Estados Unidos e nas Américas, é de pensar assim, olha, você está numa sociedade escravagista, onde você é uma propriedade, você não tem direitos nenhum, você é menos do que um ser humano, você é um animal, você é comparado a um boi, você é comparado a um porco, então você não tem nenhum direito civil, você não tem nenhum direito como ser humano. E você está num país continental, como os Estados Unidos, como o Brasil, que se você fugir, se alguém te pegar na rua, ele vai te devolver para o seu senhor ou ele vai te matar. Então pense na lógica de alguém que está nessa circunstância. Para onde você vai? Você até pode fugir e ir para alguma comunidade de fugitivos, né, para algum quilombo, por exemplo, mas em muitas circunstâncias você não sabe que isso existe, você não sabe que existem esses grupos de fugitivos, as comunidades de fugitivos, e você sabe, se você tentar fugir, que você pode ser morto, ou se for capturado, que pode ser castigado violentamente. Uma opção que você tem é viver na selva, né, se esconder no meio do mato e viver como um animal também, que é o que as pessoas consideram que você seja já. Então viver isolado ali no meio do mato. Outra é se matar, né? Talvez essa fosse a opção que o Sartre diria. Segundo Sartre, o homem está condenado à liberdade, então, em última instância, você pode se suicidar, você pode se matar para se libertar disso. Mas pense que são muitos milhões de pessoas escravizadas e que nem todas essas, bem poucas dessas, vão se matar no final das contas, né? As pessoas querem viver. Todos nós queremos viver. E eu acho que todas elas esperam também em algum momento que a situação mudasse. Não dá para negar que houve resistência, não dá para negar que houve pessoas fora desse contexto que tentaram lutar para mudar isso, para mudar essa realidade, para transformar essa realidade para melhor. Nos Estados Unidos havia uma rota de fuga chamada de Underground Railroad, que eram rotas de fuga que levavam negros dos Estados Unidos para o Canadá ou para os estados do norte dos Estados Unidos, onde havia liberdade, onde já havia sido abolida a escravidão. Então havia pessoas, de fato, haviam tanto brancos quanto negros que lutaram contra isso e tentaram evitar com que a escravidão se perpetuasse.
Nos Estados Unidos, por exemplo, houve uma guerra civil por causa disso. Os Estados Unidos queriam abolir a escravidão, aboliram de fato, e os Estados do Sul, que eram rurais e que tinham escravidão como a base da sua economia, se recusaram, e houve uma guerra brutal, civil, na qual morreram muitas centenas de milhares de pessoas. Então houve uma revolução violenta para acabar com isso nos Estados Unidos. Negar isso, negar essa luta, negar essa brutalidade que foi feita contra os negros nas Américas é um desfavor tremendo que o Kanye West presta à comunidade negra, do qual ele faz parte, né? Do qual ele faz parte. Então é inaceitável, é inexplicável isso. E assim, eu acho que isso faz parte de um contexto maior, na verdade. Eu vejo hoje em dia vários grupos revisionistas, né? Tanto com relação à escravidão. No Brasil você vê alguns grupos que dizem assim: ah, mas os primeiros que escravizavam eram os próprios negros na África, que vendiam os escravos deles para os brancos. Isso talvez até seja parcialmente verdade, porque existia escravidão na África também. Mas se eles vendiam para os brancos é porque isso se tornou um negócio muito lucrativo. A colonização, o imperialismo se tornou um negócio extremamente lucrativo, então eles viram nesse comércio ultramarino de negros para as Américas como uma fonte de renda inesgotável. Houve uma sangra populacional na África tremenda. Nações inteiras, povos inteiros foram brutalizados, escravizados, enviados para a América. Foram milhões de pessoas enviadas para a América. Então não tem como revisar isso, não tem como tentar, botar panos quentes nessa história e fingir que foi algo muito mais ameno do que foi de fato. Tem muitos grupos que negam o Holocausto, que negam a ditadura no Brasil, que dizem que a Terra é plana, que dizem que o nazismo é de esquerda, sabe? Então você vê vários grupos que tentam revisar a história para seus próprios interesses de dominação, para seus próprios interesses narrativos, para defender certas ideias reacionárias. Então me parece que o Kanye West agora entrou nessa narrativa, e ele diz que apoia o Trump também, que é alguém que claramente contra os direitos das minorias dos Estados Unidos. Isso faz parte de um contexto maior, um contexto muito mais perigoso, de tentar reescrever a história a partir de uma perspectiva revisionista e que não se funda nos fatos. Se funda numa ideologia, se funda realmente no objetivo de perpetuar certa elite no poder e de dominação. Para mim, a melhor resposta foi do Spike Lee no Instagram. Ele disse para o Kanye West o seguinte: meu irmão, os nossos ancestrais não escolheram ser roubados da mãe África, os nossos ancestrais não escolheram ser roubados da nossa religião, língua, cultura. Os nossos ancestrais não escolheram ser assassinados, linchados, castrados, estuprados, queimados em estacas e as famílias serem vendidas. Os nossos ancestrais construíram esse país sobre uma terra que foi roubada dos nativos americanos a partir do zero, sob a instituição da escravidão. Ou seja, a América, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, quanto o resto da América, foi construída em cima do sangue dessas pessoas. Tanto dos povos nativo-americanos que foram assassinados, foram aniquilados. Muitos chamam isso de genocídio americano, porque milhões e milhões de nativos americanos foram mortos durante a colonização, e depois em cima do sangue dos negros escravizados. Isso é o fato, essa é a realidade, e não há como negar isso. Essa é a história de violência das Américas. É assim que nosso continente foi construído, através de morte, através de saque, através de estupro, de violência, de assassinato. Essa é a nossa história, e não tem como negar isso. Eu quero saber se vocês viram essa história do Kanye West, aí, se vocês estão acompanhando essa história, viram alguma coisa aí na internet, ou nas redes sociais, ou na televisão. Quero saber o que vocês pensam sobre essa história, sobre essa negação de fatos históricos evidentes, né, como o Holocausto, como a escravidão, como a ditadura. Quero que você ponha no comentário aqui embaixo, me diga o que você pensa sobre isso. Deixa o joinha, assina o canal e se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!